Boa noite a todos. Vamos dar início agora a essa mesa que versa sobre economia criativa e empreendedorismo. Queria agradecer a presença de vocês todos e afirmar que a gente conta aqui com a presença do nosso José Bertotti, secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da cidade do Recife, a nossa Cláudia Leitão, secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura, a Ana Coelho, gerente da Unidade de Serviços, incluindo Economia Criativa e Tecnologia da Informação do SEBRAE, e o Marcelino, nosso secretário estadual de Ciência e Tecnologia. A gente pretende hoje discutir nessa mesa um tema que é absolutamente contemporâneo, que é a questão da economia criativa. É um conceito relativamente novo, não tem mais do que 20 anos que se reflete sobre essa questão. Alguma coisa que está fortemente associada com a capacidade da criatividade, do conceito original, da concepção original de algo. Gerar valor, ser um atributo de valor, é algo que endereça a compreensão de que a criação original é um elemento na formação de preços e não mais, como se pensava no contexto da economia industrial, somente após um certo processo de acumulação de riqueza seria possível acessar ao bem cultural. Hoje é uma concepção distinta, há uma inversão completa na compreensão da contribuição da cultura e da criação original. E a gente pretende, então, a partir desse contexto, discutir o que é que vem sendo feito no país, na esfera federal, estadual e municipal, não apenas aqui no caso do Brasil, Pernambuco e Recife, mas o que é que vem sendo feito nas instâncias da cidade, da instituição intermediária como Estado e no plano federal, para se fomentar essa concepção nova de economia criativa. O que eu posso assegurar a vocês é que a economia criativa é algo irrecusável hoje. É alguma coisa que tem expressão econômica pelos dados das Nações Unidas, para vocês terem exemplo. No tipo 2008, o último estudo da UNCTAD, uma instituição das Nações Unidas que fala sobre comércio exterior, aponta já a economia criativa como algo com um fluxo de capitais na ordem de 600 bilhões de dólares. Isso aproxima a economia criativa do setor de informática, por exemplo, que é muito mais vívido, que é muito mais claramente proeminente, que é muito mais pujante na cabeça das pessoas, cujo, nesse mesmo ano, montante de circulação de riqueza foi em torno de 750 bilhões de dólares. Então, com esses participantes aqui na mesa, a gente pretende fazer uma abordagem que passe para vocês a ideia do que está acontecendo aqui no país hoje, no estado e aqui na cidade. Bom, eu começaria perguntando aqui a nossa Cláudia Leitão o porquê economia criativa, por que um país precisa de economia criativa, por que um país precisa de ter uma legislação, ou se não precisa, por que um país precisa ter instrumentos de fomento e de apoio institucional, legal e financeiro para o florescimento da economia criativa. Claro, Cláudia, é com você. Bom, boa noite a todos, agradeço muito o convite, estou muito feliz de estar aqui no Campus Party, aqui em Recife, exatamente no município onde essa discussão está avançada, onde já há uma compreensão e onde a gente já vê aí a formulação de políticas públicas para se pensar o fomento dessa economia do intangível, do simbólico, que reúne aí ciência, tecnologia, arte, cultura, né, a serviço aí de novos ciclos de desenvolvimento que serão muito presentes no novo século. Por que a economia criativa e por que o Brasil está atrasado? Eu lembro aqui da chefe do programa de economia criativa da UNCTAD, que acabou de deixar o cargo, a Edna dos Santos Duisenberg, e que nos dizia já há alguns anos que, enquanto o Brasil esperava criar uma institucionalidade para a economia criativa, a China estava fazendo. Eu acho que essa frase provocadora e provocativa da Edna
dos Santos é muito importante para nós. A economia criativa já é uma realidade em vários continentes, já é uma realidade institucionalizada e compreendida como uma alternativa de desenvolvimento em vários continentes, em vários países desenvolvidos ou em desenvolvimento. Já há uma compreensão, inclusive, de que a economia criativa tem um grande papel para a inclusão, inclusive social, dos países africanos, de países latino-americanos. Então, há um crescimento dessa economia que é já bastante reconhecido e mensurado pela UNCTAD, que é a conferência da ONU sobre comércio e desenvolvimento. E o Brasil, então, a partir do governo Dilma Rousseff, assume esse desafio de institucionalizar a pasta no Ministério da Cultura. Eu tenho dito que essa secretaria ela é tão transversal, ela é tão articuladora e tão transdisciplinar que ela poderia estar em qualquer ministério. Ela estaria muito bem no MDIC, ela poderia estar no Ministério da Ciência e Tecnologia, na Educação, no Trabalho e Emprego, mas ela está na Cultura. Eu acho que isso é simbólico e é importante para a cultura. Importante por quê? Porque, de uma certa forma, ainda no imaginário, tanto dos governos quanto da sociedade civil, o Ministério da Cultura ainda é o Ministério das Artes. E eu acho que nós temos que ampliar a compreensão da cultura como uma política que, por natureza, deve ser transversal a outras políticas públicas. Eu estou dizendo que a cultura recorta o turismo, ela se comunica e cria interlocuções com a ciência e tecnologia, fundamentalmente, com a educação, com o Ministério da Educação, com o Ministério das Cidades, com o desenvolvimento social, com a integração nacional, com o desenvolvimento agrário. Eu poderia aqui dizer que todos os ministérios, de uma certa forma, trabalham com essa economia. Então, o primeiro aspecto fundamental é entendermos que a nova pasta de economia criativa do Ministério da Cultura é uma pasta transversal, articuladora, e que nós estamos construindo uma série de parcerias fundamentais com o IBGE, com o IPEA, com as universidades, com o Sistema S, especialmente com o SEBRAE, um grande programa com a Apex, pensando a exportação desses bens criativos brasileiros para o mundo, uma relação fundamental com as agências de fomento, BNDES, Banco do Nordeste, BASA, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, uma imensa parceria com os ministérios, com os estados e com os municípios. Aí é importante dizer, Chico, que nós não podemos, nesse momento, não pensar na importância do Sistema Nacional de Cultura para que a gente consiga, através do Fundo Nacional de Cultura, dos fundos estaduais e municipais, dos planos que vêm sendo construídos, desde o plano nacional, para que essa economia criativa se torne eixo de desenvolvimento dos planos estaduais e dos planos municipais de cultura, de ciência e tecnologia, de educação em todo o país. Não adianta estarmos em Brasília, temos que chegar no município. O município é onde a vida acontece, não é? Isso. Cláudia, você passou 1 ano e meio praticamente no governo federal, lançando essa ideia da economia criativa e da necessidade de estruturar um órgão, formalmente falando, de fomento à economia criativa. Quando você fala da necessidade de que se fomentem as atividades no plano das cidades e dos estados, e pensando na sua experiência de, após 1 ano e meio, somente esse tempo foi que você conseguiu criar a secretaria, como é essa experiência de passar 1 ano e meio trabalhando em prol de uma política sem ter o guarda-chuva institucional? E como é que você imagina que, dada a dificuldade que você encontrou no governo federal, como é que isso poderia se replicar nos estados e no município, que são instâncias menos aparelhadas e menos estruturadas que o governo federal? Olha, eu acho, Chico, que o primeiro aspecto fundamental para isso é pensar que quando a gente chega na gestão pública, nós precisamos adotar imediatamente uma cultura de planejamento. Então, nós começamos e montamos uma metodologia para construirmos um plano da secretaria, um plano que tem um mandato, portanto, é um plano de 2011 a 2014. Nós temos um timing político, onde é preciso planejar, definir diretrizes, definir programas e concretizar ações. O tempo é pequeno, exatamente porque
para que a secretaria fosse criada, houve a necessidade do Ministério juntar duas secretarias, a Secretaria da Cidadania e a Secretaria da Diversidade, para fazer surgir uma outra secretaria voltada ao desenvolvimento. Eu tenho sempre brincado com isso, porque quando a gente analisa as estruturas dos ministérios em Brasília, a gente tem o Ministério da Agricultura e o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Eu brinco que nós talvez sejamos, no Ministério da Cultura, a Secretaria do Desenvolvimento da Cultura. Nossa questão é desenvolvimento local e regional. Nosso público-alvo é o micro e pequeno empreendedor criativo brasileiro. Esse micro e pequeno, eu estava ouvindo antes de ontem uma palestra de um pensador fundamental da América Latina, que trabalha com cultura de redes, que trabalha com economia criativa, que é o Nestor Garcia Canclini. Ele diz: nós precisamos de um Estado capaz de pensar e de criar regras para essa economia, porque metade dela na Iberoamérica é informal. É uma economia invisível, é uma economia subterrânea. Nós somos um país da microempresa, cada vez mais forte, né? O microempreendedor individual hoje, ele está crescendo, se multiplicando. Quem abre a televisão está vendo isso todo dia, a gente sabe. Ao mesmo tempo, as estruturas e os arranjos produtivos estão se dando em rede. E é muito interessante a gente pensar nisso. Um mundo de pequenos trabalhando em rede, cada vez de forma mais cooperativa, de forma menos competitiva, no sentido do capitalismo tradicional. É um mundo que vem aí, que é meio... A gente tem um certo medo dele, porque a gente diz, como é que isso vai acontecer? Mas eu sou muito esperançosa, eu vejo aí um caminho muito interessante para uma visão. Eu não estou dizendo que o capitalismo vai acabar, porque ele não vai acabar, ele está se refazendo e se reconstituindo a todo momento. Nesse momento ele está sendo destruído por ele próprio, né? Mas você é otimista em relação à capacidade dos estados e municípios de implementarem políticas estruturantes para a economia criativa? De compreenderem primeiro. E aí é muito importante que o poder executivo tenha a compreensão do que é essa economia. Como você estava dizendo, Chico, são menos de 2 décadas para a criação de um conceito que está em construção. Mas nós precisamos cada vez mais trabalharmos no sentido de levarmos essas discussões para os planos estaduais e municipais, trazermos o poder executivo para perto de nós. Nós precisamos que os prefeitos compreendam, que os governadores compreendam o que significa essa nova estratégia de desenvolvimento. Mas precisamos do legislativo, fundamentalmente. Todos os marcos regulatórios estão sendo ainda a serem construídos. E do poder judiciário também. Ou seja, é uma tarefa do Estado nas dimensões do executivo, legislativo e judiciário. Nós temos aqui a presença do secretário estadual de Ciência e Tecnologia e do secretário municipal. Cláudia fala da importância de trazer os governadores e trazer os prefeitos e os respectivos legislativos e os análogos judiciários para essa discussão, para compreender a importância da economia criativa e desenvolverem ações para tal. A gente podia ouvir agora um pouco o secretário Marcelino falar quais são as estratégias que a Secretaria de Ciência e Tecnologia e, obviamente, outras secretarias que fazem parte, como já dizia Cláudia, de um ecossistema muito mais largo, que envolve, na largada, ciência e tecnologia, cultura, turismo, desenvolvimento econômico, para começar com essas 4, e, obviamente, em outras instâncias. Qual é a percepção que o governo do Estado tem a respeito da importância da economia criativa e que instrumentos o Estado vem desenvolvendo aqui em Pernambuco para que seja fomentada essa nova atividade ou esse novo segmento da economia chamada economia criativa? Boa noite a todos e a todas, é um prazer muito grande estar aqui. Ana, Chico, Cláudia, Zé Bertotti. O governo constituiu, acho que há mais de 2 anos atrás, um grupo de trabalho formado pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a Secretaria de Cultura e a Secretaria Estadual de Trabalho e Empreendedorismo. Nós temos aqui uma secretaria focada no empreendedorismo, que é dirigida pelo professor Antônio Carlos Maranhão. A função dessa secretaria, desse grupo de trabalho, formado por essas 4 secretarias, é estabelecer, e já está estabelecido, um rumo geral para a política de desenvolvimento econômico do Estado para a área da economia criativa. Definiu-se basicamente 5 ou 6 eixos dessa economia. Nós sabemos que dessa intervenção do Estado para fortalecer algumas áreas dessa economia,
que é muito ampla, é muito vasta o nosso estado. Como o Nordeste em geral, o Brasil como um todo, mas até pela formação do Brasil ter começado aqui pelo Nordeste, nós temos, temos uma trajetória mais longa, né, de formação da identidade do povo brasileiro, e nessa formação da identidade do povo brasileiro, seus signos culturais, etc., né? E o estado de Pernambuco é um estado destacado, então temos uma vasta atuação para a área da economia criativa. No entanto, definimos 5 ou 6 eixos. Em função também, logicamente, até para poder dialogar com o conceito moderno que se desenvolveu e que vai se firmando do que é economia criativa, com o desenvolvimento de ciência e tecnologia, né, interagindo com essas atividades, com esse criar, né, cultural, né. Nós sabemos, a cidade do Recife tem, aqui dirigido por Chico Saboia, um parque tecnológico que é um dos mais importantes do Brasil, né? É o mais importante de TI, né, e um dos mais importantes do mundo. O estado de Pernambuco já vinha, desde a década de 80, em função de um parque de serviços bancários que demandava intensamente TIC, né? E por aí se desenvolveu, por exemplo, a indústria de games muito forte, uma atividade da produção de games grandes. Nós temos aqui, talvez, a mais importante, Tassiana Portela está ali, e Rodrigo, etc., pode me confirmar, talvez a mais importante produtora de cinema do Nordeste, né, que é a REC, né, uma importante produção local aqui. Então, tecnologia bastante desenvolvida em alguns setores, especialmente TIC, junto com a criatividade, com um pulsar, né, cultural muito forte, característico do estado do Nordeste, do estado de Pernambuco em particular, criou-se um ambiente para o estado desenvolver essa política. Então, é muito amplo, mas fixamos em 5 ou 6 áreas, que é games, multimídia, cinema e audiovisual, música, fotografia e design, né? Para falar aqui, por exemplo, design, não é só moda, mas nós temos na região do Agreste setentrional, o Agreste de Santa Cruz do Capibaribe, 2.000 e poucas indústrias, 2.000 e poucas empresas, né, que fazem confecção. E para fazer confecção tem que ter moda, né? São centenas de milhares de pessoas envolvidas para falar dessa área, né? Além do design industrial, do design em geral para diversas áreas. Então são essas 6 áreas que foram escolhidas. No contrato de gestão do Governo do Estado, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com o Porto Digital, tem o projeto Porto Mídia. Portanto, nós temos um eixo geral de política, instrumentos concretos de alocação de recursos para fortalecer, né, o empreendedorismo nessas áreas estratégicas. Secretário, o senhor falava há pouco não só da diversidade das áreas que foram selecionadas, mas mencionou um polo situado na região agreste do estado. Eu lhe pergunto, qual é a visão que o governo do estado tem a respeito do fomento da economia criativa em outras áreas do estado, que não apenas a capital, que é o Recife, mas cidades como Caruaru, que o senhor já mencionou, e outras áreas mais remotas, que também têm um potencial de desenvolvimento de riqueza, geração de riqueza, a partir da criação, a partir do talento, e que, via de regra, não são consideradas justamente pela distância. Qual é a perspectiva que o governo do estado tem com relação a esses lugares? Bom, talvez, como a escolha foram dessas 6, e aqui eu fiz essa pontuação de que a tradição cultural de Pernambuco, por ser muito forte, nós deveremos abranger mais outras áreas, muitos outros segmentos estratégicos da economia criativa do estado, mas escolhidas essas 6, evidentemente que a maioria delas dialoga com a região metropolitana, com Recife e Olinda em particular, apesar do design dialogar fortemente com o Agreste em função da grande indústria de moda de confecção que tem no Agreste, mas o outro, evidentemente, provavelmente seja de música, né? Então, a música é um gênero amplo que se desenvolve no estado como um todo. A música integra o estado inteiro. Integra o estado inteiro. Então, é um elemento de unidade muito grande da nossa, inclusive, formação cultural. Nós temos muito mais uma tradição da oralidade, né, musical do que pela editoriação, pelo escrito, ou pela palavra falada da poesia, como é muito forte na Alemanha. Aqui se canta a poesia. Então, provavelmente a música seja desses instrumentos que nós tenhamos
uma possibilidade de uma integração e intervenção maior, vinculada à TI, né? Recursos da área de TIC que podem ser disponibilizados em rede para qualquer lugar do mundo. Estamos aqui num evento absolutamente conectado com o mundo. Cria-se condições de aporte de recursos para esse setor. Chamou a atenção também, por último, Chico, das incubadoras que nós temos já espalhadas no estado. Então nós temos uma política de incubação de empreendedorismo em geral, né, do empreendedor, do micro e pequeno empreendedor, de diversas áreas, que evidentemente dialogam muito com as suas regiões. Nós temos um projeto, além do projeto de incubação dos recursos do estado, que são gastos na incubação de empresas pelo Porto Digital, temos com o ITEP. Nós temos hoje 3 incubadoras, uma em Caruaru, que não se restringe à questão da moda, tem inclusive TI, tem biotecnologia, tem o Diabo A4, outra em Serra Talhada, muito fortemente ligada à área de capinocultura. E nós sabemos, em Serra Talhada, música e viola e poesia do repente é um elemento bastante unificador, identidade daquela cultura regional. E outra em Petrolina, que essa tem uma ligação muito forte com o agronegócio, com a agricultura irrigada lá. Por último, Chico, eu gostaria de apenas situar aqui para fazer um comentário final sobre esse assunto. A política não se restringiria só a isso, eu acho, Cláudia, né? E aqui Ana do Sebrae. Acho que definir as áreas, aportar recursos, é parte dessa política. Quer dizer, não é possível uma política cultural que não esteja focado na necessidade de apoiar quem empreende, tem que ser um elemento destacado, apoiar quem empreende, tem que ter recursos para empreender, e tem que, evidentemente, buscar dar valor econômico. Quer dizer, criar as condições de que a produção cultural e que o criar artístico, em qualquer área, tenha valor econômico que reflita para o bem-estar da sociedade como um todo. Isso é fundamental. Mas tem um terceiro elemento aí, bastante complexo, que não está ainda bem definido. Eu deixaria até a pergunta para a Cláudia, também, das suas considerações, como enfrentarmos. É o problema da identidade cultural, da questão do conteúdo, dos signos, daquilo que de fato é a nossa cara. Esse é um problema fundamentalmente democrático, porque não dá para ser o Estado dizendo, olha, a identidade nacional é essa daqui, né? E aí tem uma ideologização, né, para um lado ou para outro, né, que não dialoga com a realidade brasileira. Então temos que criar alguns instrumentos democráticos de participação, que diz respeito à democratização, inclusive, dos meios de comunicação. Sem a democratização dos meios de comunicação, não é possível, né, garantir que esse objetivo do apoio ao empreendimento, da formalização do empreendimento e da transformação do criar cultural em valor econômico, seja para fortalecer o bem-estar social como um todo. Por que digo isso? Porque no conteúdo, na nossa identidade, é que está a nossa força. Quando a gente junta dinheiro e tecnologia, beleza, mas tem o outro lado da moeda. Ao juntar dinheiro e tecnologia, poderá a forma tomar uma dimensão maior do que o próprio conteúdo, desvirtuando inclusive o valor que nós temos e até emprestando valor aos concorrentes. Ninguém aqui é criança para saber que a indústria cultural americana é poderosíssima. Eles fazem uma guerra lá no Iraque e no outro dia descarregam bilhões para fazer não sei quantos filmes para exaltar a intervenção norte-americana lá. Nós estamos falando de signos, de valores. Se a nossa turma aqui que faz game só faz o índio como Apache, né, ou o soldado como americano, daqui a pouco nós estamos reforçando o concorrente do nosso produtor cultural aqui. Não sei como resolver isso, é um problema complexo, acho que se resolve na democracia, isto é, mais democracia para a expressão cultural do povo, para a nossa cara, para a cara do nosso povão que cria e que vive e que se vira todo dia, mas também para as suas ideias, para todo o arco-íris de ideias políticas, ideológicas e culturais que tem na sociedade brasileira e que não tem expressão como deveria ter, e aí empobrece o criar cultural e poderá prejudicar a política pública de fortalecer determinadas áreas estratégicas da economia criativa. Deixo aqui essa provocação aqui. Então vou aproveitar essa deixa do secretário Marcelino para provocar o secretário José Bertotti, porque não apenas a Cláudia Leitão chamava, na sua fala,
a participação do Estado, mas também do município, como o secretário Marcelino fala da importância de você ter as manifestações e as expressões culturais autênticas que definem a identidade de um povo, que elas se manifestam no lugar. E ao se manifestar no lugar, chamam a atenção e a responsabilidade à dimensão municipal. Nós temos aqui no Recife um exemplo claro de uma intervenção recente a respeito de como se estruturar uma certa base legal para que se fomente a economia criativa. É claro que essa é apenas uma dimensão, a Cláudia chamava a atenção, a dimensão legislativa. Tem outras questões, o Marcelino chamava também a atenção, como é que você pode garantir a manifestação cultural autêntica e espontânea que caracteriza um certo povo, inclusive como instrumento de afirmação e defesa contra uma guerra de poder entre lugares e entre nações que se valem da cultura para poderem exercer uma hegemonia. A gente poderia ouvir agora o secretário Bertotti para saber o que é que exatamente a Prefeitura vem pensando a respeito dessa questão, qual é o lugar da cultura no desenvolvimento do lugar e, principalmente, a partir da provocação do Marcelino, qual é o lugar da cultura na afirmação da identidade cultural de um povo. Ok, Chico. Aqui a Cláudia, Marcelino e a André do Sebrae. Realmente é bastante recente a lei municipal de incentivo à economia criativa. Ela passa a valer a partir de janeiro de 2012. Mas já no âmbito do governo municipal, o desenvolvimento econômico... Bertotti, você poderia depois então falar o que é exatamente essa lei, porque algumas pessoas talvez não saibam o que é a lei de economia criativa. Porque, para contextualizar, no âmbito de como é que a gente tem tratado a questão da economia criativa no âmbito do governo municipal no Recife, o desenvolvimento econômico, a cultura e o turismo são os pilares já considerados para o desenvolvimento econômico do Recife. Não deixando de levar em consideração a vocação da cidade, com muita força na área de serviços, né? E aí serviços, a gente tem aqui o belo exemplo da área da tecnologia da informação, que acumula aí um parque tecnológico e produção de conhecimento, mas também serviços educacionais, com universidades, com escolas, serviços na área de saúde, serviços tecnológicos na área de projetos, e também um comércio muito forte na nossa cidade, uma mudança de infraestrutura. Nesse espírito, a Prefeitura resolveu investir pesadamente nos serviços modernos, que são exatamente aqueles dependentes de tecnologia. São aqueles que podem se desenvolver a partir da inovação tecnológica e podem aproveitar melhor esse ambiente que o Recife tem. Então, no caso de se tratar a questão do desenvolvimento econômico, a questão da cultura ela já é um ativo importante pelas manifestações culturais. Agora, da mesma forma que no Ministério e a nível nacional o planejamento é fundamental, que o grupo de trabalho foi montado no governo do Estado, também a Prefeitura do Recife procurou identificar, e aí isso foi feito também em parceria com o governo federal, com o governo municipal, quais seriam esses setores econômicos que são portadores de futuro e que têm potencial para a inovação. O primeiro que apareceu foi exatamente essa área da economia criativa. Os outros a gente trabalha aqui e a gente também tem desenvolvido na área da eletroeletrônica, na área da biotecnologia, todos com seus desdobramentos, logística, gás, naval, offshore. Mas puxando para o tema, e identificamos então 10 setores. Mas na área da economia criativa, esse diálogo ele já vinha sendo feito com a direção e o núcleo de gestão do Porto Digital e com o governo do Estado, porque a Prefeitura faz parte do Conselho de Administração e a gente identifica que, tendo um polo forte na área de tecnologia da informação, mas no território do Porto Digital, que é o bairro do Recife, no ambiente do Recife, que tem uma cultura, uma raiz e uma identidade cultural muito forte, a gente tem uma excelente, digamos assim, excelentes exemplos de manifestações culturais. Vide o nosso carnaval, vide o cinema, vide as manifestações outras culturais das artes plásticas, das artes cênicas na cidade do Recife. Agora, como transformar esse bem cultural para que ele cumpra, além da sua função cultural, também a sua função de transformação social, a sua função econômica. E a Prefeitura do Recife, então,
junto com esses atores que a gente citou aqui, identificou que é necessário que ela possa organizar uma política pública de apoio e incentivo à economia criativa, para que você transforme essa identidade cultural num bem econômico e que ele cumpra, então, também sua função social, qual seja gerar emprego, gerar renda e permitir que essa manifestação cultural ela possa ser, digamos assim, desenvolvida no âmbito do Recife. Em outros tempos, o Recife, Pernambuco, já teve a oportunidade de produzir e acabar bens culturais, na época da prensagem de discos, na época da produção cinematográfica. Porém, hoje, para você fazer um bom filme e fazer o acabamento desse filme, você depende de levar aquela produção que é feita aqui no Recife, e hoje dezenas de filmes são produzidos do Recife, mas eles precisam ser finalizados ou no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou fora do Brasil. E isso tudo, então, permitiu que a Prefeitura pudesse identificar dessa cadeia produtiva da economia criativa, ela pudesse, então, criar incentivos fiscais, mas ela também pudesse encontrar em que ambiente isso poderia se desenvolver. E a gente, então, da mesma maneira que a Prefeitura, e já é uma política de Estado, né, no caso do município, deu um incentivo fiscal para a tecnologia da informação e permitiu que nesses últimos 12 anos a gente pudesse partir, Chico, de uma empresa em 2000 de tecnologia da informação no bairro do Recife. E a gente chega hoje a 200 empresas, mais ou menos, de tecnologia da informação com faturamento de R$1 bilhão, que já não é mais um dado inexpressivo, é um valor considerável quando você fala R$1 bilhão. E você tem também um ambiente de parque tecnológico, de interação, que é o Porto Digital. E o que é o Porto Digital? Se não é um núcleo de gestão que, como vários e vários parques tecnológicos no Brasil e no mundo, mas no nosso especialmente, não num circuito fechado, com muro, com parede, mas no âmbito de um bairro que vai aí em torno de 110 hectares, onde você pode montar a sua empresa a partir de um aluguel ou da compra de um equipamento. Você tem ali um ambiente que favorece a capacitação, a difusão tecnológica, o compartilhamento de equipamentos, e a gente identificou então que também esse ambiente seria o mais favorável no bairro do Recife. Por quê? Porque além de vários e vários equipamentos que a gente pode citar, culturais aqui, como centros culturais, como teatros, como ambientes de desenvolvimento e empresas na área de economia criativa, você tem também uma ferramenta muito importante hoje para a economia criativa, que é a tecnologia da informação, que bem aplicada, ela vai poder permitir que você, das ideias, das manifestações culturais, você transforme essa cultura em bem cultural. Evidentemente que a gente teve que fazer adaptações, Chico, e a gente teve que inclusive ampliar o território. Não cabia mais no bairro do Recife, nem o polo de tecnologia da informação, quanto mais o de economia criativa. Ampliamos para Santo Amaro e constituímos uma lei municipal que, a partir de 1º de janeiro de 2012, concede os mesmos benefícios fiscais para a economia criativa que concede para a tecnologia da informação. Quais são esses benefícios, secretário? Não, o benefício é o seguinte: você reduz o imposto, como se fala, no pé da nota, em 60%. Então, o que você pagaria de imposto, você reduz em 60%. Vamos pegar o exemplo da tecnologia da informação. R$1 bilhão. Você arrecada, você teria que arrecadar R$50 milhões para todas essas empresas que faturam R$1 bilhão. Mas em vez das empresas recolherem R$50 milhões para os cofres municipais, elas recolhem R$20 milhões. Onde é que ficam os outros R$30 milhões? Nas empresas. Mas fica solto nessa empresa, a gente tem a experiência que não. Que essas próprias empresas, incentivadas pelo polo tecnológico do Porto Digital, elas reinvestem em capacitação delas mesmas. Evidentemente, a avaliação da Prefeitura é que esse mecanismo, que é uma questão muito controversa, quer dizer, para nós não é controversa, claro, mas para muitos lugares que ainda não experimentaram esses mecanismos de incentivos fiscais, há ainda uma certa dúvida sobre se, ao isentar ou ao reduzir a carga fiscal, essa redução é capaz de alavancar o crescimento dos setores econômicos beneficiados. A avaliação da Prefeitura é positiva a respeito? Tanto é que a gente conseguiu convencer o pessoal da Secretaria de Finanças e a gente trabalha em grupo. Eu sou hoje o secretário de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico.
Mas esse trabalho foi feito junto com o secretário de Cultura, junto com o secretário de Finanças, junto com o secretário de Turismo e outras secretarias que também acessoriamente puderam nos ajudar. Então, qual é a lógica, por exemplo, estabelecida no programa de governo municipal atual dessa gestão? Você, ampliando a base de arrecadação, você vai arrecadar. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, você não tinha empresas de tecnologia da informação. E aí o cara vai dizer, pô, mas você vai conceder incentivo fiscal? Sim, mas eu vou conceder sobre uma base zero. Agora, hoje, não. Hoje, evidentemente, o cara acha que é muito. É R$1 bilhão. Você deveria faturar, captar 50 milhões, mas você capta 20. Mas se você, há 12 anos atrás, não tivesse feito essa política, você não pode projetar o que a prefeitura projeta hoje, em conjunto, inclusive, com o Estado e o Porto Digital, que hoje você tem 6.700 empregados no Porto Digital, faturando cada trabalhador 3 vezes mais que a média salarial do Recife, mas você projeta que, com os incentivos fiscais da tecnologia da informação e os incentivos agora da economia criativa, você pode chegar ao final de 2020 com 20 mil trabalhadores. E esse foi exatamente o trabalho de convencimento dos nossos colegas da Secretaria de Finanças, e a gente teve a experiência seguinte, aí o Chico, que é dirigente do Porto Digital, é o diretor-presidente, em 2011, antes do incentivo fiscal, só com o debate da economia criativa, como um novo cluster no bairro do Recife, incentivado possivelmente pela Prefeitura, pelo Governo do Estado, 14 novas empresas foram criadas em 2011. Então você passa a ter uma nova base de arrecadação e passa a arrecadar em cima de alguma coisa que é produzida. Então não adianta você, que tem o elemento fiscal na mão, que é um indutor possível, né? Um dos indutores que é a política fiscal, mas você tem também os incentivos dos projetos, o compartilhamento de equipamentos que vai ser possível a partir da economia criativa, e eu cito um aqui, que é muito comum, que na hora que você vai desenvolver um design, você vai precisar de uma impressora em 3 dimensões. Mas se você tem uma empresa com 10 funcionários, qual é o investimento que você vai ter que fazer para ter uma impressora dessa? No ambiente do Parque Tecnológico, Porto Digital, você vai ter uma impressora em 3 dimensões. Não para a sua empresa, mas a sua empresa vai ter esse equipamento à disposição. Então aí você começa a entender qual é a lógica, a necessidade desse trabalho compartilhado, que vai entrar na lógica do núcleo de gestão do Parque Tecnológico, da participação do governo federal, do governo estadual, do governo municipal, do incentivo fiscal que for possível no âmbito municipal, estadual e federal, mas fundamentalmente também, e aí que Marcelino tocou aqui, nós vamos poder colocar em prática o quê? O desenvolvimento da nossa cultura. E essa nossa cultura vai poder, da sua riqueza, ser transformada em um bem cultural, mas também num bem econômico, num ativo econômico. Isso eu quero dar até um depoimento pessoal a respeito do impacto que tem esse mecanismo de benefício fiscal para as empresas, porque o secretário acabou de se referir que sobre um faturamento de R$1 bilhão, a prefeitura estaria abrindo mão de 30 milhões de reais. Secretário, são estimados em 30 milhões de reais, coincidentemente o número é esse, o investimento privado na restauração de imóveis históricos no bairro do Recife. Então, de fato, eu realmente tenho que dar um depoimento extremamente favorável a esse tipo de política, e porque a gente vivencia lá no Porto Digital um fenômeno que é extremamente interessante. Mais ou menos 50 mil metros quadrados já foram restaurados de imóveis históricos, porque aquilo é uma zona histórica da cidade, no montante equivalente a 30 milhões de reais. E esses são investimentos, na sua maioria, das empresas privadas. Mas as empresas somente investem na restauração de um patrimônio que é de interesse da cidade, um patrimônio público, porque, obviamente, tem uma condição econômica para fazê-lo. Para aqueles que não conhecem o bairro do Recife, não existe ali alguns prédios tombados. O bairro do Recife é tombado pelo patrimônio histórico nacional. Eu queria, Bertone, então, evidentemente que as empresas que vão se instalar, elas têm um incentivo, têm um ambiente e vão fazer esse investimento. E têm optado por fazer esse investimento. Aquilo que a prefeitura teria aberto mão por um lado, se reverte em ganho para a cidade, por outro, através da restauração do seu patrimônio arquitetônico, patrimônio edificado, que é um bem da cidade, não é um bem da empresa.
E evidentemente que eu não sou economista, né? A gente é gestor público na área de desenvolvimento econômico. Esse R$1 bilhão é o 1 bilhão de faturamento das empresas. Mas quando você vai ver a cadeia, a jusante e a montante, evidentemente que está envolvendo muito mais do que R$1 bilhão. E aí você vai ter que começar, e aí a Cláudia também, aí faço aqui uma indagação, os esforços que a gente precisa fazer agora a nível nacional, para poder medir no município, no estado, no país, o tamanho da economia da cultura, para que a gente possa ter a dimensão, chamar a atenção e identificar o potencial dessa indústria. No caso de um país importante como a Alemanha, a economia criativa já emprega tanta gente quanto a indústria de transformação. Nós não vamos deixar de lado a nossa indústria, mas nós vamos desenvolver também esse elemento que é a economia criativa. E aí, Bertotti, eu aproveitava para perguntar, a partir do depoimento do Marcelino, com a leitura do Estado a respeito dessa questão e do município, perguntar a Cláudia qual é, ela que tem uma visão do Planalto, uma visão sobre o país inteiro, qual é a percepção que ela tem quanto às iniciativas que são desenvolvidas em outros lugares que chamariam mais atenção. O que é que você traria para a gente, Cláudia, aqui para o estado de Pernambuco, para o município do Recife, de experiências, de exemplos que estão acontecendo em outras cidades e outros estados, que poderiam reforçar essas iniciativas que estão sendo desenvolvidas aqui? Veja bem, eu acho que a temática da economia criativa tem sido muito bem acolhida no Brasil. De uma forma geral, como é um tema muito novo e ainda mal compreendido, a gente não pode dizer que já haja uma formulação de políticas públicas para a economia criativa no Brasil. Nós estamos começando. Eu acho que no momento que a gente institucionaliza a área, de uma certa forma, vai criando um efeito cascata no governo federal e isso vai se reproduzindo e se replicando de uma forma, eu espero, virtuosa nos estados, nas capitais, nos municípios brasileiros, né? Nós temos aí 5 grandes desafios que nós vamos ter que enfrentar com políticas. Nós no âmbito federal, vocês aqui no âmbito estadual e municipal, e nós temos que fazer isso de uma forma federativa integrada, juntando esforços em nome dos mesmos objetivos. Desafio da informação. Desafio das metodologias de quantificação e qualificação dessa economia. Nós estamos, nesse momento, na 7ª oficina da construção da conta satélite da cultura com o IBGE. Isso é muito importante porque já há países ibero-americanos que já têm essa conta satélite. Sem ela, nós não saberemos quanto desses setores contribuem para o PIB brasileiro, por exemplo. E aí nós estamos falando da indústria, dos serviços, da área de comércio. Nós precisamos realmente entender e quantificar essa informação. Isso é complicado, por isso as oficinas no início estão trabalhando no sentido de dizer o que é que entra para essa quantificação. Há ainda problemas, porque quando a gente pega, por exemplo, aqui um iPad e trabalha em um aplicativo, e eu vejo a forma como nesse momento a Argentina está definindo a quantificação dos serviços criativos, dos setores criativos no PIB argentino, eles colocam o suporte e o aplicativo. Nós no Brasil, com o IBGE, não concordamos com isso. Eu não posso somar o hardware com o software, porque também eu vou começar a ter valores que são completamente falsos. Então é preciso separar e dizer o que realmente é o setor e o que é que ele acrescenta ao nosso PIB. Se tudo for economia criativa, nada será. E aí nós temos um problema grave e é uma questão estratégica. Um outro aspecto, além da informação, por isso nós criamos um observatório e estamos realmente trabalhando com o CAPES CNPq para software de pesquisa, bolsas de mestrado, doutorado e pós-graduação, conversando com a CAPES para trabalharmos pós-graduação, graduação em relação a disciplinas, novas trajetórias de formação para a gente dar conta desse novo trabalho. A verdade é que as nossas universidades não estão preparadas para esse novo trabalho. Nós temos aí um outro grande impasse que é a formação, que é a educação.
A infraestrutura é o terceiro grande desafio. Uma infraestrutura capaz de pensar os ciclos econômicos de produção, distribuição e consumo, fruição desses produtos. Temos a questão dos marcos legais. Temos aí uma discussão agora em breve do Marco Civil da Internet, que é fundamental. A questão do direito autoral e da propriedade intelectual. A questão do acesso, do software livre. Desculpa, então, já que você falou da internet, qual é para você a percepção, a contribuição, o papel da internet na estruturação de uma economia criativa em um país? Onde a internet ajuda, onde a internet atrapalha, ou como aqueles que querem regular a internet atrapalham ou ajudam o esforço de estruturação de um ambiente que seja propício à economia criativa? A internet ela é fundamental, mas nós que somos nordestinos, eu especialmente que fui secretária de Cultura do meu estado, do Ceará, eu sei que no meu estado nem o celular pega, quanto mais se tem acesso à internet. Então, existe um Brasil completamente ainda não incluído digitalmente, e nós precisamos ter essa consciência também, não é? Quer dizer, quando a gente fala de plano de banda nacional de banda larga, isso é uma infraestrutura fundamental para a gente falar. A economia criativa é uma forma de inclusão social também? Sem dúvida, sem dúvida. Mas aí a gente precisa pensar num espectro muito grande, porque aí eu vou para o quinto ponto, que é desafio, fomento. O papel das agências de fomento, do BNDES nesse momento, não é? Das linhas de crédito, da falta do grande fosso que existe entre o pequeno empreendedor criativo brasileiro e a absoluta incapacidade dele de contrair qualquer tipo de empréstimo. Ele não tem contrapartida, ele não tem garantia. São muitas as dificuldades relativas a esse fomento. E há uma outra questão aí que é complexa, a questão da identidade. Eu nem vou aqui adentrar na discussão, porque, na verdade, se nós analisarmos com a força da indústria das comunicações e o grande monopólio da comunicação nessa América Latina, nós até pouco tempo e ainda somos consumidores passivos de produtos que nós importamos. O Brasil é um país que exporta commodity, mas que importa bens culturais, bens simbólicos, bens criativos. Na pesquisa da ONU, da UNCTAD, o Brasil não aparece, né? Não aparece. No mercado global de economia criativa, o Brasil simplesmente não aparece nem como um traço. Ele está fora das estatísticas. Recentemente se perguntou aos jovens mexicanos qual era a maior personalidade para os jovens mexicanos. Eu ouvi isso ontem do Nestor Garcia Canclini, que é uma referência fundamental dessa discussão do século XXI, da cultura de redes, da juventude que está aqui nesse Campus Party, né? A primeira personalidade para a juventude mexicana é a Lady Gaga. Eu acho que esse dado é um dado importante, nada contra a Lady Gaga, mas nós estamos falando aqui de identidade. O conceito de identidade acabou, não há mais uma identidade nacional. Nós estamos vivendo grandes identificações e simulacros, e na verdade as identificações que nós absorvemos são aquelas que a indústria das comunicações nos dão todos os dias, com as novelas, com o audiovisual, com a indústria audiovisual. Então, há uma discussão entre a economia criativa e indústria cultural. E essa questão é muito importante, é ela que nós temos que enfrentar com política pública. Porque senão nós vamos consumir produtos de péssima qualidade, de baixo conteúdo, e isso está presente nas escolas, não é? Nós somos muito mais, não é? Nós repercutimos muito mais bens que nós aqui importamos do que os bens que nós mesmos produzimos e que devemos difundir. Então, para isso, é política pública na veia federal, estadual e municipal. Cláudia, quando você fala, isso é uma coisa interessante, quando você fala da economia criativa, a gente obviamente, quando você fala economia criativa, pensa no lado da criação, isso remete ao componente da cultura mais facilmente. Ao falar do componente economia, a gente tem que remeter a uma outra questão, a questão de mercado, negócios, empresas. E aqui nós temos do nosso lado a Ana Coelho, que é do SEBRAE, que é uma instituição campeã nesse país, uma referência global, em qualquer lugar do mundo se conhece o SEBRAE, como sendo uma instituição que trabalha de maneira estruturada, com políticas estratégicas perenes para o fomento
ao empreendedorismo. Essa é a vocação do SEBRAE. E o nome da nossa mesa é Empreendedorismo e Economia Criativa. Muito bem. Falando de economia criativa, falar de economia sem empreendedorismo não existe. Quer dizer, a gente está falando de coisas que não fazem sentido. Não vamos fazer aqui uma discussão conceitual sobre o que é empreendedorismo ou o que é empreender. De qualquer maneira, eu já deixo aqui para vocês uma referência muito genérica de que o empreendedor é aquele que cria empregos, diferentemente daquele outro que ocupa as vagas já existentes. Um país não se desenvolve sem empreendedores. Isso é uma questão assim, fundamental. Se a cultura do país é formada por jovens que almejam ocupar uma vaga já existente, seja numa indústria ou na esfera pública, mediante um concurso público, esse país não vai prosperar. Quem nos lembra muito no cotidiano da importância de empreender é o SEBRAE. O SEBRAE é uma instituição sobre a qual, claro, a Ana vai falar, e não eu, mas é uma instituição que tem um papel muito importante nesse ecossistema de fomento ao empreendedorismo inovador. E eu queria lhe perguntar, Ana, que a respeito da economia criativa, como uma expressão mais concreta, mas de maneira mais genérica, com relação ao empreendedorismo, quais são as abordagens que o SEBRAE vem trabalhando e que perspectivas o SEBRAE identifica para o ambiente empreendedor nacional e para, em especial, a questão da economia criativa? Bom, na verdade, quando a gente fala nas perspectivas que o SEBRAE vem analisando para 2022, hoje o SEBRAE, nós somos um serviço social autônomo, temos essa função de reverter nossa atuação pelo bem social e a gente acredita que o grande eixo para que isso aconteça é por meio do empreendedorismo. E a gente vem discutindo o posicionamento do empreendedorismo no nosso país em 2022. Hoje as pequenas empresas representam 98,84% das empresas formalmente constituídas, gerando aproximadamente 64% dos empregos formais, esse aí de carteirinha assinada, e contribuindo com 27% do PIB. Essa relação ainda é muito pequena e é preocupante quando a gente fala de presença versus relevância, né? Então, o nosso trabalho de longo prazo é aumentar a relevância, porque a presença a gente entende que já é efetiva no nosso país. O nosso país é um país de pequenas empresas. Então, aquele discurso de quando a gente tinha 17 anos e estava prestes a ir para a faculdade, a mãe falava, faça um concurso do Banco do Brasil ou vai trabalhar numa grande empresa, a cada vez mais vai perdendo sentido quando a gente fala de uma nova economia, né? Porque talvez não tenha esse emprego tradicional mais para todo mundo, como a gente viu acontecer. A gente está falando de um novo modelo de desenvolvimento. E eu gosto muito quando a Cláudia fala que a Secretaria da Economia Criativa é uma secretaria de desenvolvimento desta nova economia, porque é desta forma que o SEBRAE vem enxergando a economia criativa. A gente vem trabalhando com 3 eixos estruturantes na economia criativa. A gente tem um eixo que trabalha a competitividade dos negócios criativos. E eu acho que é legal quando a gente consegue entender que ser criativo é uma competência de qualquer empreendedor. Agora, fazer parte da economia criativa é um outro conceito. Ter um empreendimento criativo, é lógico que você vai precisar da criatividade enquanto insumo, mas a criatividade transpassa também todos os eixos da economia tradicional, né? Então, para que você hoje tenha sucesso, você vai ter que usar a criatividade como um fator alavancador de geração de competitividade. Mas existem também os empreendimentos criativos, que daí o trabalho do SEBRAE é melhorar a sua própria competitividade. Então, a gente entra com o que a gente conhece há 40 anos, nós estamos agora esse ano completando 40 anos de atuação do SEBRAE, né? Então, a gente já adquiriu nesse período alguma expertise em gestão, né? Levando para esses pequenos, esses microempreendedores que a Cláudia citou agora há pouco, que o secretário trouxe a nossa cartilha,
né, que dá muito orgulho. A gente lançou essa cartilha há umas 3 semanas atrás, com a presença da Cláudia, uma cartilha que a gente fala desses empreendedores individuais na economia criativa. Fale que cartilha é essa? Porque as então, é a cartilha do empreendedor individual na economia criativa. A gente vem discutindo novos marcos legais, a gente vem discutindo um posicionamento, e daí o Sebrae é um indutor deste papel, de como a gente poder efetivamente incentivar que esses novos... Está disponível no website do Sebrae. Está disponível no website do Sebrae, www.sebrae.com.br, Economia Criativa, está lá a cartilha disponível, já está no observatório da Secretaria, a gente disponibilizou isso através também do OBEC, então obec.gov.br. Também está lá para que todo mundo tenha ciência. A gente discute marcos legais, a gente discute quais são as categorias que podem hoje se beneficiar da lei do Simples, né, para que possam estar também se beneficiando dessa função que é de política pública. Então, o Sebrae tem uma linha de atuação que é fomento a novas políticas públicas. A gente tem uma linha de atuação com a economia criativa que é de competitividade dos negócios criativos. A gente tem 3 abordagens, a de competitividade, a abordagem de transversalidade. Quando eu ouvi do secretário de Estado que, por exemplo, quando a gente fala do polo de moda que está lá no interior do Pernambuco, que precisa de moda, né? A moda ela é um eixo alavancador da economia tradicional. Assim como o design é um eixo alavancador da indústria moveleira, por exemplo. Assim como a música hoje influencia vários segmentos da atividade produtiva. Então, a gente está entendendo a economia criativa como competitividade, como transversalidade, como territorialidade, que é o caso do Porto Mídia. Como, por exemplo, uma abordagem, uma política pública municipal pode dar para a economia criativa uma versão de desenvolvimento territorial. Então, a gente é ousado para o Sebrae a gente se posicionar dessa forma. Ontem a gente fez aqui na Campus Party o lançamento do termo de referência da economia criativa do Sebrae, como o Sebrae vem se posicionando na economia criativa. A gente elencou 10 eixos de atividade econômica que a gente vai cuidar nesse primeiro momento, né? São 18, são 24, um que está mostra um número, né? A gente escolheu 10 dentro do Sebrae, uma perspectiva de poder conhecer, gerar dados, gerar inteligência, né? Nós somos uma empresa com essa capacidade. O nosso principal insumo no Sebrae é conhecimento. Então, quando a gente consegue escolher alguns eixos e desenvolver inteligência neles, a ideia é que logo a gente possa apontar o quanto essa indústria criativa pode representar para um município, para um estado, para o país, o quanto um empreendimento criativo de sucesso impacta na economia, né? Então, esse eu acho que é o grande desafio que a gente está se imbuindo nesse momento. Então, Ana, a gente, quando fala do Sebrae, imagina imediatamente a questão do empreendedorismo, ou ao contrário, quando pensa em empreendedorismo, pensa logo no Sebrae. Peter Drucker, que é um pensador, que é um teórico a respeito do empreendedorismo, ele falava que o único fator sustentável de diferenciação e sustentação dos negócios empreendedores é a inovação. Não tem nada. Qualquer outro recurso pode ser substituído, ou pode ser identificado ou acessado por um concorrente. Portanto, quem não inovar não terá sustentabilidade. Eu pergunto, quais são as estratégias que o Sebrae tem para fomentar a inovação no âmbito da unidade produtiva, no âmbito da empresa, daquela pessoa, daquele grupo de pessoas que empreendem, que geram empregos, que geram negócios? Qual é a abordagem do Sebrae? Então, o Sebrae tem institucionalmente uma área que pensa inovação e tecnologia, né, e não só inovação para a tecnologia, porque esse também é outro paradigma, né, que a inovação só é possível para as grandes empresas. Então, a gente vem discutindo a inovação nesta pequena empresa, a inovação no serviço, a inovação nos processos dentro das empresas. Então, a gente tem várias ferramentas internas dentro do Sebrae, que vão desde programas de incubadora de empresas, de fomento à incubadora de empresas,
até um programa que chama... a gente está aqui como experiência de inovação, a gente tem os agentes de inovação, agentes locais de inovação. Nós estamos com 16 agentes locais de inovação nesse espaço da Campus Party, inovando em modelo de negócio, Chico. A gente entende esse empreendedor da economia criativa, às vezes se assusta com o modelo de um plano de negócios tradicional. Então, a gente está se posicionando com uma nova estratégia de modelagem de negócios para esses empreendedores. Estamos experimentando isso aqui na Campus Party. A gente tem uma ferramenta que chama Sebrae Tech, né, que as empresas formalmente constituídas podem ter subsídios do Sebrae de até 70% para atividades. O Sebrae Tech é aplicável à economia criativa? É aplicável à economia criativa. Isso é um bom produto, hein? O Sebrae tem realmente uma linha extraordinária que beneficia até em 75%. Em até 70%. 70% o custo de inovação que a empresa tem. O Sebrae absorve esse custo. Isso é fantástico. É fantástico. Então, assim, eu costumo dizer que as pessoas precisam conhecer mais a respeito do que o Sebrae tem a oferecer para elas. Quando muitas vezes eu começo a conversar aqui mesmo nesse ambiente, as pessoas falam, não, o Sebrae também faz isso. O Sebrae pode fazer muito por essas pequenas empresas. E hoje o nosso posicionamento com especificamente o segmento da economia criativa, que a gente entende a economia criativa como um segmento do setor de prestação de serviços. Né, ele está posicionado dentro do Sebrae, na carteira de serviços do Sebrae. Né? Então, quando a gente olha para o segmento da economia criativa, a gente posiciona a nossa atuação do Sebrae justamente como um eixo, como um alavancador, não só de potencial, não só um criador de oportunidades, né, mas também um disseminador de conceitos de gestão. O Sebrae, eu converso bastante com a Cláudia é nossa parceira nesse construir... Cláudia trabalha de graça para o Sebrae. E eu trabalho de graça para a Cláudia. Na verdade, a gente tem uma parceria nesse sentido de construir um modelo de gestão aos empreendimentos criativos, Chico. Eu acho que esse é o grande desafio. Muito bom. Olha só, o nosso produtor aqui acabou de falar que nós temos 5 minutos. Então, eu queria aproveitar esses 5 minutos para passar para vocês, da plateia, da audiência, quem é que teria alguma questão a esclarecer ou alguma indagação a fazer. Aqueles que estão aqui na mesa, o Sebrae, a Secretaria do Estado, do município e ao Ministério da Cultura. Vamos passar um... Boa noite, é sobre a questão do patrimônio material relacionado à indústria criativa da cultura. Então, quando a gente está diante de alguns editais e está diante de algumas questões relacionadas a desenvolver, para desenvolver atividades que têm a ver com o Ministério hoje e ligados à economia criativa, a gente se pergunta como é que eu posso, dentro das 12 regiões de Pernambuco, trabalhar com empreendimentos criativos que estão começando e como é que isso vai ser visto lá em cima pela Secretaria de Economia Criativa. Você endereça essa pergunta para qual deles? Para a Cláudia. Para a Cláudia. Bom, olha, quando a gente fala em tecnologia, a gente imediatamente tem que falar em conteúdo, é isso. No conteúdo que essa tecnologia vai veicular. Então, quanto mais rico é o patrimônio imaterial de um país, quanto maior a nossa diversidade cultural, mais chance nós vamos ter de construir produtos e termos serviços que vão fazer a diferença e que vão nos fazer sermos um país muito mais protagonista do que consumidor passivo dos produtos alheios. Então, o nosso papel é formular políticas de forma integrada com os estados e municípios para exatamente apoiar esse empreendedor, pensando todos os ciclos em que ele está inserido. O ciclo da criação, a questão da circulação e difusão de produtos e serviços, até o consumo e a fruição desses produtos. Nós precisamos, evidentemente, que ter uma compreensão e diagnósticos para cada setor. E temos que pensar os setores nos territórios. É outro recorte que temos que fazer. Quando a gente pensa, por exemplo, na região dos Maracatus, lá em Nazaré da Mata, eu tenho ali um recorte interessantíssimo de território que envolve o patrimônio imaterial, que envolve, portanto, os saberes, os fazeres, as tradições ancestrais,
Mas, ao mesmo tempo, eu posso tratar esse conteúdo dentro da lógica dos games, das tecnologias de informação, do audiovisual, das novas mídias, de novos negócios que vão, na verdade, veicular esse patrimônio. Agora, nós precisamos também valorizar o patrimônio no sentido de permitir que o que é feito no território possa continuar a ser feito. O papel do Estado não é tutelar a economia, os produtos criativos, mas é garantir que eles floresçam. Não é tolher, não é esses produtos, mas é permitir que eles cresçam, sejam fomentados, circulem no Brasil e fora do Brasil. Então, essa tarefa de construção, não é, dessa valorização do patrimônio imaterial é fundamental, porque o patrimônio imaterial ele é, por natureza, muito frágil. Quando a gente fala, por exemplo, dos mestres da cultura popular, quando a gente fala, não é, do artesanato brasileiro, dos mestres do artesanato, quando a gente fala das festas, que é outra área fundamental da economia criativa, as festas brasileiras, e Pernambuco tem uma imensa riqueza também dessas festas. Quando a gente pensa no ciclo junino, né, que é um período onde há toda uma economia criativa que se dá de forma coordenada, gastronomia, música, artes cênicas, nós precisamos encontrar, diagnosticar e apoiar esses setores com as suas diferenças. Eu insisto em dizer que quando a gente fala em inovação, que, como dizia a Ana Maria, né, inovação e criatividade não é só de produto, é de processo. A gente tem que pensar os processos criativos que vão realizar produtos. Mas eu preciso pensar também que, às vezes, a inovação no setor do patrimônio imaterial é o mais antigo e o mais arcaico. Inovação não é necessariamente o novo, mas, às vezes, é o resgate da memória. Celso Furtado fala muito isso quando ele diz: a gente tem que ter tecnologia para o acesso de todos, mas a gente tem que valorizar o nosso patrimônio e a nossa memória acumulada. Essa dança não é fácil, porque a indústria cultural vem com um pacote pronto e, em geral, ela destrói o território, ela destrói o pequeno, ela destrói a memória. Nós temos que ter políticas que garantam a nossa maior riqueza, que é a nossa diversidade. Ela é recurso, insumo, mas ela é patrimônio. E isso nem sempre é tratado da mesma forma. Temos que ter aí capacidade de ter o ponto do doce para nós não destruirmos o que hoje é o nosso maior celeiro. Nós somos um celeiro de imaginários, de fazeres, de saberes e às vezes ter na mão ainda a presença do antigo é a nossa maior garantia do nosso futuro. A gente podia encerrar com mais uma última questão da audiência, para que a gente cumpra o horário acertado aqui com a organização. Quem é que... Ok. Você faz a pergunta para quem? De uma certa forma, para a Cláudia e para o secretário do Estado. Para o Marcelino, ok. Eu ouvi bastante, estou bem interessada, mas eu não escutei uma forma que a gente fala muito em educação patrimonial, né? Então, esse sentimento de pertença, esse sentimento de valorização, de reconhecer o passado, mesmo com a inovação, a educação patrimonial ela poderia trazer algum benefício nesse meio termo? Você começa com Cláudio ou com o secretário? Com o secretário. Com o secretário. Bom, eu tenho certeza que sim, né? Não poderia lhe responder com propriedade aqui a respeito do nosso conteúdo, da nossa Secretaria de Educação hoje, de como a gente vem desenvolvendo a política educacional do Estado, porque eu não tenho o domínio completo dela, né? Sei que está incluído na grade, e, portanto, na grade curricular de ensino das nossas crianças, especialmente das crianças, da meninada que está nas escolas de tempo integral, um conjunto de cadeiras e de formação, propriamente dita, sobre a identidade cultural nossa. Isso é fato e vem se desenvolvendo, vem se consolidando, né?
Outro aspecto, quer dizer, outra intervenção nesse ambiente é, logicamente, a política cultural do Estado. E a política cultural do Estado, que é capitaneada pela Secretaria de Cultura, ela tem, quer dizer, além da questão do incentivo material, financeiro para o produtor, né, além da política econômica em si, que é tentar transformar o valor cultural em valor econômico, tem claramente um corte, vamos dizer assim, político-ideológico amplo, não no sentido partidista, no sentido de fortalecer a identidade nossa, a nossa identidade cultural. Isso é evidente no conjunto de ações que o governo do Estado desenvolve, seja nos festejos, seja no dia a dia da promoção cultural, nos editais, né, do Funcultura, que multiplicaram de valor, efetivamente há um acréscimo de recursos enormes e eles se vinculam sem tutela, sem nenhum tipo de direcionamento, mas fortalecem a identidade cultural do povo pernambucano e brasileiro. Acho que esse elemento é um elemento central e está presente na nossa ação. Por último, eu lhe responderia que, de uma forma geral, acho que o X da questão ainda é o problema democrático. Democratização dos meios de comunicação. E quando falo do meio de comunicação aqui, não é dos médias, não é democratização de ter mais jornais que reflitam as opiniões que existem na sociedade brasileira e o fazer do povo brasileiro, mais televisões públicas. Aliás, o Estado de Pernambuco acaba de criar uma empresa Pernambuco de Comunicação e vai, em um período de 1 ano e meio, dispor de mais uma televisão pública para ajudar a dar visão à cara do povo pernambucano. Falo também da internet, a Cláudia aqui se referiu muito bem. Banda larga e inclusão digital é decisivo, é democracia. Sem democratização, sem o povo poder se expressar nos meios, né, aí a gente não consegue fortalecer a nossa identidade cultural. Então tem elementos também vinculados à própria infraestrutura que faz parte do debate. Espero ter respondido, pelo menos parcialmente, seu questionamento. Vamos passar para a Cláudia então, já que a pergunta foi endereçada para os dois. Bom, eu acho que a questão da educação patrimonial é primeiro uma questão de educação. Como diriam os franceses, tout court, né? Educação. Educação que precisa ser compreendida como um processo muito, muito amplo e que envolve a todos. Se nós pensarmos no patrimônio edificado, por exemplo, das igrejas do Nordeste brasileiro, grande parte delas foi destruída pelos padres, porque abriram as igrejas, tiraram o chão, colocaram cerâmica para trazer mais adeptos. Eles acabaram destituindo com essa memória desse patrimônio edificado das pequenas igrejas coloniais brasileiras. Então, quando a gente fala no processo de educação patrimonial, isso envolve dos bispos, dos padres, às crianças, aos prefeitos, aos vereadores, aos deputados, à sociedade civil de uma forma geral. Uma criança na França, aos 6 anos, na sua sala de aula, aprende que a gastronomia é uma referência identitária para a França. E ali ele aprende a entender o que é um queijo camembert e que aquilo tem uma certificação, que é uma forma de fazer o queijo. Então, essa certificação controlada, que dá a marca da região do queijo, passa a ser um patrimônio imaterial fundamental. E isso é economia criativa. Então, assim, nós temos produtos que representam essas caras brasileiras. Nós precisamos também reconhecê-los dentro da escola, para que isso também tome um valor muito mais amplo. Nós vamos ter um papel aí na certificação, que eu espero que a gente consiga, em breve estar aí começando, um papel de chancela de territórios criativos, bacias, cidades, consórcios municipais. Temos que pensar exatamente e dar para esses territórios uma série de contrapartidas, para que os produtos que saiam desses territórios tenham ali uma marca, um certificado, que vai de uma certa forma ajudar a nós percebermos essa diversidade regional brasileira. Produtos criados no Brasil, não é o made in Brazil, é o criado no Brasil. Estamos falando de criação, de chancela, de valor agregado, de valor simbólico. E isso a gente tem que construir, eu repito, com política pública. Bom, muito bem, gente. Aqui no meu horário nós passamos 5 minutos do tempo. Eu queria encerrar a nossa mesa agradecendo a presença do secretário Bertotti, de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento Econômico da cidade do Recife,
do nosso secretário estadual de Ciência e Tecnologia, Marcelino, da nossa gerente da Unidade de Serviços de Economia Criativa e Informática do SEBRAE, Ana Coelho, e da nossa secretária de Economia Criativa do Ministério da Cultura do Brasil. Eu, aproveitando a condição aqui de ser o último a ter o microfone na mão, e ao me dirigir aqui, não apenas à plateia, mas de me dirigir a autoridades públicas, gostaria de deixar o meu derradeiro recado, ou minha derradeira manifestação a respeito dessa questão. Eu acho que a gente tem realmente que incentivar a educação empreendedora e, portanto, nós temos 3 desafios, a esfera pública, 3 desafios. O primeiro é cuidar da educação. A educação na base. Essa coisa que a Cláudia falava, um garoto francês aos 6 anos começa a ter a consciência da importância que tem o patrimônio material para a formação da identidade francesa. Cuidar da educação é fundamental. O segundo grande papel do Estado, o Estado enquanto promotor de políticas públicas, no meu entendimento, consiste em criar oportunidades. Criar oportunidades para o empreendedorismo. Isso implica numa série de políticas que vão da política fiscal, de um novo marco regulatório, de uma série de incentivos, entendendo que a mistura de educação mais criação de oportunidades gera uma coisa chamada esperança. Esperança é tudo que nós precisamos para criarmos um projeto de longo prazo. Criada a esperança, a partir dessas 2 outras pré-condições, o terceiro papel do Estado é sair da frente. Boa noite a vocês todos. Muito obrigado pela presença.